A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos e irmãs? Que nós vamos ter um tempo de oração agora, antes da gente começar a meditar na palavra do Senhor. Vamos ter um tempo de oração. Não sei se alguém tem algum pedido para colocar dentro da caixa, mas tem? Escreva rapidamente que o anjo vai passar aqui na caixa agora, igual no tanque de Betesda. Não, brincadeira. Mas prepara lá, varão. Enquanto você prepara, nós vamos orar. E, irmãos, eu quero desafiar os irmãos a convidarem pessoas. Não ter medo de convidar pessoas para estarem aqui nessa reunião. Pode convidar, toda quinta. Convida. Está doente, irmão? Vai lá. Vamos orar por você lá na quinta-feira, na campanha da Vitória. Ah, eu estou com problema. Chama. É aqui mesmo, aqui é o lugar. Não é verdade? Eu acabei de dizer que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, Ele está presente, não é verdade? Ele está presente nas nossas vidas em todo momento, mas quando a igreja se reúne, é diferente, porque aqui há concordância. A Bíblia diz lá em Mateus 18, de 18 a 20, você vai ver lá, o que concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedida pelo Pai que está no céu. O que ligar na terra terá sido ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. E onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Então é uma bênção. É uma bênção que você vem aqui, mas é importante a gente ser desafiado também, não é verdade, irmãos? A trazer também pessoas para que sejam abençoadas, não importa se elas são crentes ou não, convida, vem? Convida que o milagre vai acontecer através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu queria colocar diante de Deus um pedido especial, que aqui está fora da caixa, que é um pedido pela irmã Miriam e pelo Samuel, que é o seu neto, né? Está com dengue? Suspeita, né? Vamos atirar nessa suspeita em nome de Jesus. Amém? Vem aqui na frente que a gente vai orar pela senhora em nome de Jesus. Amém? Vem cá, Ricardo, também representando seu filho. Irmãos, quem crê na cura? Quem crê no milagre de Deus? Então se coloque em pé no seu lugar em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Tiago, quando houver alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja e esses ungindo com óleo orarão pelos enfermos e eles serão curados. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, nós estendemos as nossas mãos sobre os teus filhos que vieram aqui na frente. Senhor, ó Deus, ó Pai, declaramos a cura do Senhor sobre a vida da dona Miriam, Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que aflige o seu coração. Senhor, ó Deus, a Tua palavra diz que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Por isso, Senhor, ó Deus, nós rogamos agora que a sua mente, o seu coração, suas emoções, suas vontades, seus pensamentos, Senhor, ó Deus, ó Pai, sejam agora equilibrados no Senhor. Nós repreendemos todo mal, toda doença, toda depressão, não importa a origem, se é natural, se é espiritual, nós ordenamos que bata em retirada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vemos aqui, Senhor, também diante desse Pai, Senhor, ó Deus, ó Pai, que vem rogar pelo seu filho, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos que o Senhor, ó Deus, estenda a tua mão sobre a vida do Samuel. Nós rejeitamos, ó Deus, toda e qualquer suspeita, ó Deus, toda e qualquer doença, em nome de Jesus, crendo, ó Deus, que a tua mão está sobre a vida deles. Nós repreendemos agora todo o mal e declaramos que saia em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Ainda em espírito de oração, vamos colocar esses pedidos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor, ó Deus, esses pedidos.
Pai, nós rogamos, ó Deus, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que sonde agora esses corações. Meu Deus, Tu tens o melhor para cada vida aqui, Senhor. Ó Deus, e em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que se há alguma porta que necessita ser aberta, que se abra. Senhor, ó Deus, se é um milagre, que venha um milagre. Meu Deus, Senhor, ó Deus, se é, Senhor, uma cura, que venha esta cura. Se é uma salvação, meu Pai, toca este coração para a glória e honra do Teu nome. Envia os Teus anjos, Senhor. Envia o Teu Espírito, Senhor, onde quer que essas vidas estejam. Meu Deus, nós agradecemos desde já ao Senhor pelas Tuas bênçãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, cuida destes também, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, pode se assentar. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso 21. Nós vamos deixar o momento de trazer ao Senhor os nossos dízimos e ofertas para o final, amém, irmãos? Eu gosto desses momentos, sabe por quê, irmãos? Aliás, a gente precisa ter mais, né, desses momentos de oração, e da gente poder também estar orando uns pelos outros, porque milagre, eu penso que milagre é algo que a gente provoca. É algo que a gente provoca. Você lembra da situação da mulher lá que Jesus falou para ela, essa mulher Ciro-fenícia? Ela não era do povo de Israel, era uma mulher gentílica. Jesus estava passando perto da fronteira. Nisso chegou uma mulher, dizendo que a filha dela estava endemoniada. Jesus estava querendo ficar a sós com os discípulos. Tá? Queria ter um momento com os discípulos. E aí ela disse assim: Senhor, minha filha se encontra endemoniada e tal, não sei o quê. Aí Jesus falou para ela assim: não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ou seja, eu tenho uma outra prioridade. Era isso que Jesus estava falando, como se fosse uma gíria da época, uma expressão da época. Ele não estava chamando a mulher de cachorra, não. Ele não estava desprezando a mulher. Ele estava dizendo: eu tenho uma prioridade agora, nesse momento. Aí a mulher falou assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ela considerou, aquela mulher foi tão humilde e cheia de fé, que ela considerou que expulsar o demônio da filha dela era como se fosse uma migalha para Deus. Ela provocou o milagre. E a filha daquela mulher foi liberta, amém? A filha daquela mulher foi liberta porque ela provocou o milagre. Então o milagre a gente provoca, né? A gente pede oração, a gente ora um pelo outro. Deus coloca uma palavra no nosso coração, a gente vai lá e libera na vida do irmão, da irmã, né? Milagre a gente provoca, a gente chama à frente para orar. Milagre a gente provoca, a gente convida para o culto. Não é isso? Vai lá, apresenta seu pedido diante de Deus, que nós vamos estar orando por você. Milagre a gente provoca. Eu tenho isso no meu coração. Dá um frio na barriga. Dá, meu irmão? Claro que dá. Mas agora a questão do frio da barriga você tem que vencer. Por quê? Porque o respaldo não está em você. Não se preocupa com a sua reputação. Você só está fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Não é verdade? Então é Jesus que cura, é Jesus que transforma, é Jesus que liberta. Amém? Em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 12 ao verso 21. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 12 ao verso 21. Vamos ler. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, ou seja, vos aconselham, advertem, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém, queridos? Pai, esta é a tua palavra foi lida, e nós pedimos, Senhor, ó Deus, que ela venha renovar a nossa mente, ser revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a tua verdade e praticar a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a verdade central desse texto, e eu quero destacar aqui o versículo 18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É um versículo muito conhecido, todo mundo sabe de cor, até quem não tem intimidade com a Bíblia conhece esse texto, mas eu quero destacá-lo justamente pela questão da gratidão. A gratidão, meus queridos, não é uma virtude expressa mediante um resultado, e sim uma expressão de fé. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência do homem natural é a de expressar gratidão mediante algum resultado que o favoreça, ou mediante algo que em seu benefício seja concedido ou dado e que lhe traga também alguma vantagem. Resumindo, a gente só é grato quando a gente recebe alguma coisa. A gente não, a tendência do homem natural. A tendência do homem natural é só ser grato por aquilo que ele recebeu. Você recebe um copo d'água, você agradece. Mas se você não recebeu um copo d'água, você também é grato? Você recebeu um presente, você agradece. Mas se você não receber, você também é grato? Olha, e eu acho muito interessante de ver que no meio de tantos preceitos aqui que Paulo está ministrando à igreja de Tessalônica, aparece a expressão em tudo. E tudo, irmãos, é tudo. Nada fica de fora. Tudo é tudo. Em tudo dai graças. Observe no texto que nós lemos que ele vai dando vários conselhos. Ele vai fazendo várias observações, vários preceitos que os irmãos precisam seguir, que na verdade muitos deles estão associados a virtudes do Espírito em nós, virtudes cristãs que devem ser vividas e exercitadas uns com os outros. Ele diz: viver em paz uns com os outros. Ele diz para ter em máxima consideração aqueles que vos presidem no Senhor, ou seja, aqueles que vos pastoreiam. Ele diz também: irmãos, aconselheis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejam pacientes com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Veja, são vários conselhos de como nós devemos proceder. A questão é resultado. Nem sempre nós vamos ter o resultado de tudo isso, por isso ele diz: em tudo dai graças. Porque a gente às vezes espera fazer tudo isso contando com um resultado, ou seja, com um retorno, com um reconhecimento. E nem sempre isso vai acontecer. Irmãos, você precisa entender uma coisa: na vida cristã, nem tudo é imediato. Nem tudo acontece do jeito que a gente quer, ou quando a gente quer. Isso quando Deus tem algum resultado para nós, porque às vezes Deus também tem o não, né? Fala assim: não é isso que eu quero para você. Não é isso que eu tenho para você. Mas quando tem um resultado positivo, nem nesse resultado positivo você deve apoiar o seu coração, o seu pensamento nisso.
Mesmo quando há um resultado positivo, ou seja, quando tem uma resposta da parte de Deus, não se apoie no resultado. Mas pastor, é de Deus. Eu falei, mas não se apoie nele, porque nem sempre isso vai acontecer, nem sempre o meu desejo está alinhado com o desejo de Deus para mim. Nem sempre aquilo que eu quero é o que Deus quer para mim. Então eu preciso entender que em tudo eu devo ser grato ao Senhor. Grato ao Senhor. Mas como assim, pastor? Olha, eu quero tratar com vocês hoje 4 pontos a respeito da gratidão, e no último deles eu quero gastar um tempo a mais, por causa do texto que eu separei, que eu acho muito interessante, ele muito importante para nós. Em tudo nós devemos dar graças. Não devemos nós guardar esses preceitos, essas orientações, por causa do resultado. Aliás, nunca devemos nos apoiar nele, eu disse isso, né? Em Colossenses 3,17, diz o seguinte, põe aí para nós, Colossenses 3,17. E tudo quanto fizerdes, por palavras, ou por ações, ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, sendo grato. Com base então nas Escrituras, no que nós vimos até aqui, a gente pode afirmar o seguinte, que a gratidão na vida do cristão, ela é uma expressão de fé, e não uma expressão de um resultado somente, mas principalmente uma expressão de fé. Essa é a verdade central da nossa reflexão nessa noite. Sobretudo, é importante a gente entender também que a gratidão como expressão de fé, ela nos leva à vitória, não é o culto da vitória? Então nós vamos aprender a ser gratos em algumas coisas. É claro que a Bíblia fala para nós, tem diversas perspectivas sobre gratidão, diversos exemplos, mas eu quero tratar apenas 4 deles com os irmãos. O primeiro é o seguinte: a gratidão como expressão de fé vai na contramão dos sentimentos. Vou repetir, a gratidão como expressão de fé vai na contramão dos sentimentos. Filipenses 4:6, João Lucas, por favor. Não estejais inquietos ou não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, o verso 7, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Observe o verso 6, o começo dele. Não andeis ansiosos. A ansiedade é o sentimento aí nesse versículo. Ansiedade. O que que nos traz ansiedade? Muitas coisas nos traz ansiedade. E o conselho do apóstolo, que está aí inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz o seguinte: que para que nós não andemos ansiosos, nós temos que estar apresentando diante de Deus as nossas petições pela oração, com súplica e com gratidão. Opa, ações de graças. Espera aí, se eu estou ansioso, vamos lá, vamos tentar aqui exemplificar. Estou ansioso porque eu estou à procura de um emprego. Estou ansioso, estou inquieto, eu não sei, Deus, as portas estão fechadas. E a Bíblia está dizendo, apresenta diante de Deus. Aí você vai em oração e apresenta diante de Deus e suplica, só que tem um versículo que diz, seja grato. Uma parte do versículo dizendo, com ações de graça. Eu falei, como é que pode? Ainda não recebi? Ainda não tenho um emprego, como é que eu vou ser grato? Por isso a gratidão é uma expressão de fé. É aí que entra a fé. É nessa hora que entra a fé. Porque o que é a fé?
A fé é a certeza das coisas que se esperam, daquilo que eu estou esperando, eu tenho certeza, e a convicção daquilo que eu não estou vendo. A fé chama à existência aquilo que não existe, que não se concretiza. Então a gratidão, ela não pode estar baseada no resultado, ou seja, quando eu recebo alguma coisa. Mas ela está baseada naquilo que eu espero, naquilo que eu creio e fundamentado numa verdade. A palavra de Deus, as suas promessas. Qual é a outra verdade? É que se eu sou de Deus, Deus cuida de mim. Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma arrebatarão da minha mão. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Então, se eu tenho essa convicção, eu posso também ser grato a Deus. Senhor, eu estou aqui, eu não quero essa ansiedade, porque a tua palavra diz que eu não devo andar ansioso, porque se eu estiver ansioso, é sinal de que eu não creio ainda que Deus cuida de mim. Geralmente, nossas ansiedades, elas estão atreladas a alguma necessidade. Por isso que eu falei questão de emprego, tal, mas tem outras, tem enfermidades, tem tantas outras, casamento, filhos e etc. Tantas coisas por aí. E pelo mundo afora aí tem tanta coisa. Mas elas estão sempre atreladas a alguma necessidade. Então, se eu estou ansioso, é porque eu não estou confiando ainda que Deus cuida de mim. E o que o apóstolo está dizendo aí, em outras palavras, é isso: Deus cuida de você. Então, se a ansiedade te pegou, entre em oração, coloca diante de Deus e seja grato. Com gratidão. Você apresenta tudo, mas com gratidão no final. Senhor, eu estou assim, eu estou desse jeito. Seja sincero, irmãos. Tem problema ser sincero diante de Deus? Não. Problema nenhum, é melhor ainda. Deus ama os que têm um coração sincero. A oração sincera agrada a Deus, está lá em Provérbios. Então nós precisamos compreender isso. Primeiramente, a gratidão como expressão de fé vai na contramão dos nossos sentimentos. Segundo, a gratidão como expressão de fé nos distingue, ou seja, nos diferencia dos demais que buscam apenas um milagre ou uma bênção. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, é a história dos 10 leprosos. Quem conhece, diga amém. Olha aí, alguns conhecem. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos? Que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Fazendo o que, irmãos? Agradecendo-lhe com ações de graças. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A gratidão como expressão de fé nos diferencia dos demais que só querem uma bênção. Elas colocam a gente em outro patamar, em outro nível. Olha só, 10 leprosos, eles clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quem recebe um mestre na qualidade de mestre vai receber o quê? Recompensa de mestre. Então o que Jesus fez? Mandou que eles fossem ao sacerdote, porque na lei
tem uma oferta que o leproso faz e um ritual de purificação da lepra. Se ele for purificado, amém, beleza, está liberado. Se ele não for purificado, ele volta para o isolamento. Mas ele tinha que se apresentar ao sacerdote, aí ia cumprir um ritual lá de aproximadamente 7 dias. A partir daquele ritual, ao final daquele ritual, se ele tiver purificado, ele está liberado, senão ele volta para o isolamento. Põe-se a capa nele de leproso e ele anda na rua com essa identificação de leproso. Ok? É isolado. Fica isolado da comunidade. Gente, era um negócio muito sério. Então, pelo que a gente está vendo ali, tinham 9 judeus e 1 samaritano. Os samaritanos pertenciam à nação de Israel? Sim, mas com a divisão dos reinos, Samaria, ela foi fortemente corrompida pela idolatria, pela feitiçaria. É tanto que até a mulher samaritana no discurso com Jesus, ela fala assim, não é neste monte que a gente deve adorar a Deus. Ou seja, eles estavam com a fé, com a religião completamente equivocada da verdade, das escrituras, totalmente desviada. Os judeus não se davam com os samaritanos. E aí o que acontece? Jesus, judeu, aqueles homens vieram de longe clamaram, e no caminho, eles percebem que foram purificados. E um volta dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, diz o texto que foi em voz alta, que ele veio glorificando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Chegou diante de Jesus, se prostrou, agradeceu-lhe e o adorou. Deu glória a Deus. E Jesus diz assim, só este? Mas foram 10. Cadê os 9? Os 9 estão com a mentalidade presa à lei. Mas ali, aquele homem entendeu que Jesus é maior que a lei. Que ele é mais do que mestre. Que ele é Senhor. E foi diante de Jesus e se prostrou e adorou. E ele que não tem a palavra, pelo menos não tem ela na revelação que os judeus têm, entendeu, e os outros não entenderam. Eles continuaram indo até o sacerdote, limpos, purificados, para cumprir o ritual ainda. Eles não entenderam, o outro entendeu. Tem alguém que é maior que essas coisas aí, vou lá nele agradecer. Isso nos distingue por quê? Por que a gratidão como expressão de fé? O que Jesus diz para ele? A tua fé te curou, não? Não foi curou? Foi salvou? Porque curado ele já estava, A tua fé te colocou em outro patamar, querido. Agora você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Agora você está ali, em outra posição. Você foi salvo. Você foi santificado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é lindo demais. Terceiro aspecto da gratidão. A gratidão como expressão de fé vê o resultado antes da concretização. Marcos 11, de 22 a 24. Marcos 11, de 22 a 24. Olha só o que diz lá. A gratidão como expressão de fé vê o resultado antes da concretização. Diz assim a palavra: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, peraí, enquanto eu estou orando e pedindo, eu já creio que recebi. Se eu já recebi, o próximo passo é agradecer. Gratidão. A gratidão é uma expressão de fé. Tudo que pedirmos. E não só isso. Se a gente vê o resultado antes da concretização,
esse é também um caminho para a prosperidade. Porque ele está dizendo ali, tudo o que pedirmos. E eu estou falando prosperidade, não é prosperidade financeira não, irmãos. É prosperidade na vida. Ser próspero é ser bem sucedido. Vai ser bem sucedido no casamento, bem sucedido como pai, bem sucedido como profissional, bem sucedido como homem, bem sucedido como um ser humano, bem sucedido como um cristão, como um servo, uma serva de Deus, bem sucedido naquilo que faz. E quer incluir as finanças nisso? Bem sucedido também. Por que não? Porque é isso. Tudo que pedir, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Que é a vitória, seja grato, mas seja grato em fé. Não basta você só ser grato depois que você recebe, depois que você receber. Às vezes a gente ainda não recebeu porque não aprendeu a ser grato e entender que Deus cuida da gente. Por último, a gratidão como expressão de fé nos dá vitória sobre os inimigos. A gratidão como expressão de fé nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Abra lá, por favor, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, segundo Crônicas 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. O texto é grande. Quem aqui não conhece a respeito da batalha de Josafá, levanta a mão. Quem nunca ouviu, nunca leu, nunca? Nunca, não tem problema, vai ser sua primeira vez, glória a Deus. Quem já viu, levanta a mão. Já leu sobre a batalha de Josafá? Só dois. Quem não sabe se leu, se não leu, levanta a mão também. Que teve uns que não levantaram, então eu fiquei assim, só um levantou dizendo que leu. Só o Deva. Quem já leu sobre a batalha de Josafá, levanta a mão. Aí está aumentando o número de pessoas. Quem nunca leu sobre a batalha de Josafá, levanta a mão. Duas. Quem não sabe se leu, se não leu, levanta a mão. Aí, tá. Então por isso que os outros não levantaram, porque não sabe se leu, se não leu. Então vamos lá. A batalha de Josafá. Josafá era rei de Judá. Lembra que o reino de Israel foi dividido? Exército do Israel do norte, no caso Samaria, e o exército Israel do sul, que é Judá. Ok? O exército foi dividido. Israel foi dividido. Ou seja, eles estão na parte sul de Israel. Então a batalha de Josafá é um capítulo longo, mas muito poderoso. Por quê? Nós vamos ver aqui exatamente o que foi dito anteriormente, que a gratidão como expressão de fé nos dá vitória sobre os inimigos. Então vamos lá. Vamos fazer uma leitura. E eu vou pausando a cada momento aí, porque ela tem uns cinco passagens diferentes, então eu peço a atenção dos irmãos, amém? Segundo Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja, ou seja, vieram à batalha contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi, ou seja, é uma margem do Mar Vermelho, para dentro, ou seja, para a região de Judá. Então Josafá teve medo. Josafá teve o que, irmãos? Medo. Porque uma batalha estava se levantando. Vou fazer uma pausa aqui rapidamente, para vocês entenderem. Quem é esse povo aí, Amon e Moabe? Eles são descendentes dos filhos de Ló. Moabe e Amon são filhos de Ló. Filhos de Ló com as suas filhas. Descendentes de Ló com as suas filhas. Um incesto. Depois que a mulher virou estátua de sal, as filhas embebedaram Ló e, para gerar descendência para o pai dela, se deitaram com ele. E geraram cada um filho, cada uma um filho. Um se chamou Amon e o outro se chamou Moabe. E desses dois surgiram dois povos que mais tarde se tornaram inimigos do povo de Israel. Quando Israel estava vindo do Egito, Deus não permitiu que eles tirassem Amon e Moabe de suas terras.
E eles seguiram viagem então em direção ao Rio Jordão. Ok? Então Deus não permitiu que eles fossem tirados de suas terras. Seguiu em frente, talvez por causa de Abraão. Mas seguiu a vida. Eles conquistaram Canaã, tomaram posse da terra, depois vieram todos os problemas que houveram no meio do povo de Israel, os reinos foram divididos, mas ainda assim o povo permanecia na terra. O que acontece? Agora Amon e Moabe contratam lá uns mercenários meunitas lá do Monte Seir, e eles se juntam em 3 povos para tomar o povo de Israel, para tomar de Judá o território. E consequentemente despojá-los, ou seja, tirar todas as riquezas, tudo que eles tinham lá de riqueza, serem retiradas deles, das mãos do povo de Israel. Josafá teve medo, porque era um grande exército que estava se levantando. Uma batalha estava se levantando. Agora grave bem comigo, uma batalha sem motivo. Muitas vezes na vida da gente, a gente enfrenta batalhas que são consequências dos nossos próprios atos. Mas tem algumas vezes na vida da gente que se levantam lutas que é sem motivo, que você não sabe de onde veio. E aí quando você tem que entrar em guerra. Mas nesse momento, Josafá teve medo. Muita gente tem medo e procura o banco. Muita gente tem medo e procura o vizinho fofoqueiro. Muita gente tem medo e vai conversar com quem não vai te ajudar. Muita gente tem medo dos problemas, das circunstâncias e vai atrás de papai e mamãe, quando não é para ir. Não que papai e mamãe sejam maus, mas é que não é. Tem coisas no seu casamento que você tem que resolver com a sua esposa, com seu esposo, não com papai e com mamãe. Glória a Deus pela vida deles. Mas tem coisas que é você e seu marido que tem que resolver. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele teve medo, mas o que ele fez? Foi buscar ao Senhor. Vamos continuar lendo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Ele não foi atrás de um povo vizinho, ele não foi atrás do rei do Egito, ele não ligou para a ONU, ele não fez nada disso não. Ele não chamou a OTAN, ele não fez nada disso não. Ele se pôs a buscar ao Senhor, até porque ONU e OTAN não existiam naquela época. Não foi atrás de nenhum outro povo, foi atrás do Senhor dos Exércitos. E é isso que você tem que fazer. Por mais que de repente você precise da ajuda de alguém, irmão, não busque a ajuda de alguém sem primeiro orar ao Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O salmista Davi dizia: melhor é confiar em Deus do que confiar em homens. Melhor é confiar em Deus do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram para me fazer cair, mas em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, mas o Senhor me amparou. Então melhor é buscar refúgio no Senhor. Foi o que fez Josafá. Certinho. Ponto para Josafá. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Veja que todo o povo aqui se uniu nesse propósito, porque estava em jogo a própria vida deles também. Mas eles se uniram no propósito de buscar ao Senhor. Verso 5: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: irmãos, olha a intercessão de Josafá aqui. Olha os elementos, você que conhece a palavra de Deus, que tem intimidade com a palavra de Deus, preste atenção nos elementos dessa declaração, dessa oração. Ele diz: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Ele está invocando a soberania de Deus. Deus, tu és soberano, desde os nossos pais, o Senhor está acima das nações, dos povos.
Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha só, irmãos, olha só, o reconhecimento da força, da grandeza, do poder de Deus. Verso 7, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Está invocando as promessas, está invocando a aliança que Deus tem com o povo. Verso 8, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Irmãos, você que entregou sua vida a Jesus, meu irmão, você que entregou sua vida a Jesus, Deus não habita mais em templos feitos por homens. Aliás, nunca habitou, mesmo quando mandou construir um, para o nome dele, não para ele. Salomão mesmo declara que o Senhor não cabe no universo. Na inauguração do templo, Salomão declara. O que ele está dizendo aqui foi o que Salomão disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Ele está fazendo lembrar aqui, ó, o Senhor tem uma aliança. O Senhor edificou um santuário aqui e disse que se nós nos colocássemos nesse santuário, diante desse santuário, e clamássemos ao Senhor por qualquer problema que tivesse, o Senhor nos livraria, o Senhor nos ouviria. E nós estamos aqui, estamos clamando. Só que agora Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você é o templo de Deus. Você pode clamar de qualquer lugar e Deus vai te ouvir. Amém? Quem recebe, quem crê, diga amém. Glória a Deus. E aí é isso que ele está dizendo aqui, ó. Verso 10, agora pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão. Ele não está nem dizendo assim, ó, da nossa terra, do lugar que a gente vive. Não, é da tua possessão. Isso aqui é teu, tudo que eu tenho é teu, tudo que nós temos é teu. Foi o Senhor quem nos deu. Verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, em mim, em você, não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olhar, irmão, está passando por luta aí? Olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olha para ele, não tira os olhos dele não. Não seja igual personagem de filme de terror. Quanto mais você olha para o monstro, mais perto ele chega. Quanto mais você olha, mais perto ele chega. E quem é da minha época que viu Sexta-feira 13, que tem o Jason, né? O Jason andava, fazia assim. A pessoa corria desesperada, parecia que estava em 100 metros rasos. Corria. Ele dava 3 passos, já estava lá com o facão. O Jason. E quanto mais a pessoa olha, quanto mais ela olha para o problema, mais o problema chega perto. Olha para o autor e consumador da fé, que você está mais perto de segurar na mão dele do que o cara de te pegar. Nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito, olha aí. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel. Quem é do louvor aí? Vocês aí, né? Louvor, quem não é já foi. Presta atenção, sabe quem era Jaaziel? Jaaziel é descendente de Asaf, levita, descendente de Asaf.
veio o Espírito do Senhor sobre ele, e ele profetizou. Não veio sobre o sacerdote, sumo, não veio sobre o profeta XY, veio sobre um levita, um cantor, porque a tribo de Asaf era responsável pelo canto na casa do Senhor, e ele profetizou. E o que foi que ele profetizou? Está escrito aí, verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Verso 15, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que o Senhor vos diz: não tenham medo, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a luta, a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. O que Josafá teve no começo, quando ele soube da notícia? Medo. Agora vem a profecia e diz: não temas, não tenha medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão que se levanta contra vocês sem motivo nenhum, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Irmão, você pode falar assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor luta as minhas batalhas, é o Senhor que vai à frente. Irmão, a gente ora, a gente dá ordem, mas quem faz as coisas é Deus. A gente expulsa, mas quem faz é Deus. Não é no nosso nome, é no nome de Jesus. É Ele que opera. É Ele que opera nas nossas vidas. Amém? Então diz assim, verso 16. Aí vem a direção de Deus. Primeiro vem a palavra, né? Não temam. Agora vem a direção de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição. Olha que coisa interessante. Se eu não tenho que lutar, por que eu tenho que tomar posição? Muitas batalhas a gente não vence na vida porque não toma posição. Muita coisa que a gente enfrenta na vida espiritual, a nossa vida só é espiritual, irmão. Não tem vida espiritual e vida secular. Quem é de Jesus é espiritual em qualquer lugar, né? Vamos combinar isso aí, né? Porque é o que está escrito na palavra de Deus. A gente é crente em qualquer lugar. Então nossa vida espiritual é o seguinte: às vezes a gente não vence determinadas batalhas, eu não estou falando de guerras, mas de batalhas, porque a gente às vezes não toma posição. Não toma posição. Eu compartilhei com os irmãos louvor aí esses dias, que eu estava assim, a ansiedade querendo me pegar, e eu tentava apresentar diante de Deus e tudo e tal. Senhor, eu estou passando por isso, mas não fluía, a oração não fluía, a oração não fluía. Deus falou comigo: guerra espiritual. Eu falei: mas Deus, veio aquela coisa assim, mas não estou em condição disso, sabe, meio legalista, querendo estar em condições. Falei: não tem nada a ver comigo, é isso mesmo, Deus. Aí comecei a fazer guerra espiritual, comecei a orar, repreender demônio, abençoar a minha vida, o ministério, a igreja, os pastores, tudo que vocês têm, e comecei a declarar e enfrentar o inferno e invocar o poder de Deus, e ir sozinho no meu quarto. Aí quando eu vi já era mais de uma hora, e acabou só porque eu tinha que buscar meu filho. E pensa numa oração que fluiu, numa paz que veio no meu coração. É porque às vezes a gente está ali tentando negociar as coisas da melhor maneira possível no mundo espiritual, e aí a gente esquece que tem que tomar posição. Peraí, o Senhor me colocou ao lado dele, o Senhor me inseriu nele e colocou todo o principado, potestade debaixo dos seus pés. Se eu sou corpo de Cristo, então está debaixo dos meus pés também. Eu falei: toda resistência espiritual maligna contra a minha vida, ministério, minha casa, minha família, cai por terra em nome de Jesus. Tomei posição. Como aquilo foi abençoador para a minha vida.
Um dia eu não estava conseguindo, sabe o que é falar? Jesus. Nem começar uma oração eu não estava conseguindo. Comecei a louvar o Senhor. Estava no meu local de trabalho sozinho. Comecei a cantar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Comecei a orar, cantar. Aí dali eu já fui para ouvir-se o júbilo de todos os povos. Estou falando sério para vocês, minha oração foi cântico. Dali eu parei de cantar e comecei a orar, a oração que eu queria fazer e não conseguia fluir. Não tem uma regra, não é uma receita, mas é uma posição. Eu estou em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus. Toma posição e para com isso. Sabe, a gente busca tudo em primeiro lugar. Busca médico, busca banco, busca um monte de coisa em primeiro lugar. Mas esquece de buscar o Senhor antes. Toma posição, poxa. Fala assim, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito esse problema sobre a minha vida. Fora em nome de Jesus. Se Deus quer que eu passe por ele, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Já vai declarando a derrota. Porque se Deus está conosco, quem vai nos deter? Ou na Bíblia da Quebrada, né? Tem a Bíblia da Quebrada. Se o chefão está com nós, quem vai bater de frente com a gente, mano? Né? Se o chefão está com nós, quem bate de frente? Se Deus está conosco, quem vai nos deter? Maior é o que está em nós, irmãos, do que o que está no mundo. Mas veja, tomai posição, ficai parados. Olha só, o verso diz assim, ó. Verso 17, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro. Não é para ficar escondido em casa não, sai ao encontro. Você tem o tempo de ficar lá no seu lugar secreto, mas também tem o tempo de sair, de enfrentar os problemas, de ir lá, de olhar, de tomar posição. Eu não vou lutar, mas eu estou aqui. Deus vai fazer, mas eu estou aqui. Toma posição. Marca lugar. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Não era assim não, irmãos. Aleluia, aleluia. Não era assim não, era em alta voz. Eu não sei o que eles cantaram, não tem o ritmo, não tem a gravação. Mas irmãos, deve ter sido um cântico de alegria no mínimo. Verso 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao encontro ao deserto de Tecoa. Ao saírem ele, pôs-se Josafá em pé diante do povo e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, creiam no Senhor. Olha a fé aí, ó a fé. Creiam no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sejam gratos ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também não sei o ritmo, não sei a melodia, mas eu fico imaginando, ele não botou o exército na frente, botou cantores na frente do exército. Vamos lá. E o povo foi. Rendei graças ao Senhor. Eu fico imaginando, porque as danças judaicas, é tudo saltando, né? As danças de... Aí tem aquele espacinho, né? Dança judaica. Eu não sei o ritmo, não sei a melodia, não sei se tinha tambor, não sei o que tinha. Eu sei que eles estavam cantando. Rendei graças ao Senhor,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Sejam gratos ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh Deus, podia ter uma... O senhor pode revelar essa melodia para nós? Meu Deus do céu, irmãos. O que acontece quando eles chegam lá no vale? Um monte de corpos mortos. Os moradores de Seir pegaram e se voltaram contra eles mesmos. Depois os de Moabe e Amon se autodestruíram. Começou uma batalha lá entre eles mesmos. Olha só o que acontece. O povo viu tudo aquilo. Todo mundo foi destruído, se autodestruiu. Deus pelejou pelo povo. E agora eles vão lá tomar os despojos. A Bíblia diz, você vai ler depois, que eles passaram 3 dias recolhendo tesouros, despojos, riquezas que estavam com aqueles soldados, porque não dava para carregar tudo de uma vez só. Eles passaram 3 dias, e aquele lugar, aquele vale, passou a se chamar Vale da Bênção. Talvez você não chegou ainda à sua bênção, porque você não aprendeu a ser grato ao Senhor, a render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é o mesmo que amor, é o mesmo que benignidade. O seu amor dura para sempre. Tem traduções aí, talvez na mão de vocês, que falam: o seu amor dura para sempre. Nós cantamos aqui: Ele me ama. Entenda que você é amado por Deus, que o diabo não quer que você se lembre disso, que você é amado. Ele faz de tudo para você esquecer que você é amado. Como? Através dos problemas, das circunstâncias, dos tropeços, dessas batalhas que se levantam sem motivo ou com motivo, não importa. Você é de Deus, Deus te chamou para vencer, você é amado de Deus, e Ele não quer que você lembre disso, que você se esqueça disso. Mas Deus quer que você chegue ao vale da bênção. Amém? Deus quer que você chegue ao vale da bênção. Por isso, aprenda a ser grato, porque a gratidão é uma expressão de fé que nos dá vitória sobre os inimigos e nos faz chegar ao vale da bênção. 3 dias, irmãos, recolhendo despojos. Eles iam lá e voltavam, porque era muita coisa, muito tesouro com aqueles soldados. Mas quem venceu tudo isso? O Senhor, que ensinou o povo a entender que Ele cuida do seu povo. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Nesse final nós também vamos trazer ao Senhor nossos dízimos e oferta, que também é uma expressão de gratidão, mas em fé. Não porque você recebeu alguma coisa. Às vezes a gente traz porque ainda vai receber alguma coisa. Deus pediu uma oferta para Abraão. Ele disse assim: ó, a tua descendência vai ser numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia do mar. Abraão não viu concretizado, mas fez a oferta. Ele disse: mas a tua descendência vai ficar 400 anos escrava de um povo, mas eu vou subjugar este povo que o escravizou. E quando eles saírem dessa terra, não vai ficar nenhuma unha, Abraão, para trás. E eles vão para essa terra aqui que eu estou te dando, que eu vou dar para ti e para a tua descendência. Abraão não viu concretizado, mas creu. Foi grato ao Senhor. Por isso ele é chamado de amigo de Deus. Amém? Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus.